Vistoria sem IPVA está liberada no estado do Rio de Janeiro. A LERJ derruba veto do governador e obriga a Detran a licenciar veículos inadimplentes, ou seja, veículos com IPVA atrasado. Os proprietários de veículos que não pagarem IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, estarão aptos a fazer vistoria anual no Detran e obter o certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV. A nova lei entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial, o que deve acontecer nos próximos dias. Eu vou falar com o advogado Charles Machado, que tempos atrás, aqui no blog do Adilson Ribeiro, já advertia que a apreensão de veículos por IPVA atrasado era ilegal. E naquela época deu muita polêmica, muita discussão, pois apesar desta afirmação do Dr. Charles, a Polícia Militar aqui de Itaperuna continuava a apreender veículos por inadimplência de IPVA, com IPVA atrasado. Mas agora virou lei, não pode mais. Eu gostaria que o Dr. Charles comentasse essa informação. Bom dia, Dr. Charles Machado. Bom dia, Adilson Ribeiro. Bom dia aos nossos amigos do blog do Adilson Ribeiro. Essa lei finalmente veio a cabo porque nós já tínhamos uma posição defendida, inclusive, no seu blog e no nosso debate-papo, de que isso era algo inconstitucional, ou seja, era uma atitude do Estado contra a própria lei que o Estado deveria estar cumprindo. De modo que o veto que está sendo derrubado, que foi derrubado pela Assembleia, pela maioria absoluta dessa Assembleia Legislativa, já derrubado esse veto, o governador teria 48 horas para promulgar essa lei. Se o governador não promulgar nas 48 horas após a publicação da derrubada do veto pela Assembleia Legislativa, o próprio presidente da Assembleia Legislativa poderá fazer a promulgação dessa lei e ela estará automaticamente em vigor. Porque o que nós vimos como um ponto que foge à normalidade é obrigar o cidadão a fazer a vistoria anual. É uma obrigação que o Estado criou para que você pudesse ter o veículo com o CRLV do ano em exercício, mas, ao mesmo tempo, condicionar essa obrigação de vistoria anual no Detran ao pagamento de IPVA. Ainda mais em um Estado que se encontra em total falência, em que o servidor sequer recebe em dia, em que o desemprego se encontra numa alta a cada dia maior. Não é nada razoável, além de, como já dizíamos há algum tempo atrás, nos parecia ilegal e agora essa lei vem no sentido de corroborar de que isso era uma ilegalidade estatal, assegurando ao cidadão o direito de vir com o seu veículo, mesmo com IPVA atrasado, porque no caso de dívidas existem meios legais e se o Estado entender que o cidadão está devendo, ele vai para a justiça cobrar, assim como todos nós fazemos. Imagine se você tiver uma dívida comigo e eu parar no portão da tua casa e obrigar você com a arma de fogo a você me pagar. Você me deve, eu vou cobrar você pelos meios legais que estão disponíveis a todos os cidadãos. E essa lei ainda tem um ponto que me desagrada ainda, o Ribeiro, que é o ponto de constar no documento que o PVA continua atrasado. Eu ainda entendo que isso gera constrangimento ilegal. Eu entendo até que isso cabe uma ação de dano moral contra o Estado. Ok. Porque nós poderíamos pensar numa hipótese semelhante: o teu filho estuda num colégio particular, você está passando alguma dificuldade financeira momentânea. Aliás, acho que quase toda a sociedade está vivendo esse momento de escassez econômica, essa crise que está assolando o nosso país, e o seu filho chegasse, então, à escola para fazer a prova e a escola impedisse ele de fazer a prova como meio de obrigar você a pagar a mensalidade. Uhum. E o que o Estado fazia até então era mais ou menos essa questão. Então, eu vejo que ainda a lei teve uma evolução em favor da sociedade, da cidadania, mas eu ainda consigo ver um constrangimento desnecessário, que já que o legislador se dispôs a promulgar, a derrubar esse veto e promulgar essa lei,
por que constar no documento que o IPVA dele é do ano de 2011, 2012? Isso continua causando constrangimento. Simplesmente emite o CRLV do ano, foi feita a vistoria em 2017. Ele faz a vistoria, emite CRLV e o Estado vai ajuizar lá, ou pela dívida ativa, ou pelo processo de execução fiscal, a cobrança que ele entender devida, o cidadão vai se defender no processo de execução usando os meios também que a eles são concedidos. Eu acho que esse ponto da lei ainda precisa ser melhorado, porque eu entendo que isso causa um sério constrangimento ao contribuinte, porque o policial obrigatoriamente já não vai mais poder reter o veículo pelo débito do IPVA. Agora, ele vai ter que fazer a vistoria. Nós já tínhamos um posicionamento que isso já seria uma forma de compulsoriedade, obrigar você a pagar o IPVA condicionando ao licenciamento anual. Nós já teremos agora o licenciamento anual mesmo sem o pagamento do IPVA. Portanto, então, o senhor que está com o IPVA atrasado terá o direito de todos os cidadãos de ter o seu carro vistoriado no Detran. Mas ainda vai continuar constando no seu documento o ano do atraso do seu IPVA. O que, a mim, continuo dizendo, parece ainda algo que está fora da sintonia, porque visa, de uma certa forma, expor aquela pessoa, demonstrar que ele é um devedor. Eu acho que a cobrança não pode ser de forma nenhuma vexaminatória. E me parece que esse senão ainda ficou lá um resquício, entre aspas, da malandragem. Não, tudo bem, você tem que saber que você está atrasado. Uhum. A pessoa sabe que não pagou. Não sei se você botar no documento que o IPVA dele está atrasado desde 2010, desde 2011. Uhum. Eu acho que é desnecessário essa colocação no documento, uma forma, é um carimbo, como se tivesse colocasse assim, desse uma pecha para aquela pessoa. Olha, você está, mas não está em dia, entendeu? Você tem o CRLV, mas você está com o PVA atrasado. Fazer com o proprietário do veículo aquilo que aquele cidadão fez com aquele ladrão, tatuou na testa que ele era ladrão. Vão carimbar o seu documento, é como que tatuar em você que você é um inadimplente, né? Que você Exatamente. É um pagador, um caloteiro. Né? Você fez uma boa analogia daquele caso lá em São Paulo, onde eles tatuaram lá, sou ladrão e vacilão. Isso, e o que o Estado está fazendo com o contribuinte é isso, você é um caloteiro. Uhum. Em tese ele está dando com a mão e retirando com a outra. Dando não, porque essa atitude, como já dito há algum tempo, nós conversamos sobre isso aí no debate papo, eu já tinha essa visão de ilegalidade, de inconstitucionalidade, porque ela criava uma obrigação que a lei mesmo não cria. Se você quer que a pessoa tenha o carro licenciado, você tem que dar as condições para ele. Agora, eu não posso obrigar você a pagar o IPVA, pagar a multa para você ter que licenciar o seu veículo. Até porque cada um de nós sabemos onde a correia aperta, porque a crise está assolando a todos nós. E aí, nesse particular, eu ainda continuo cético, vou continuar com o meu discurso de que existe uma segregação, um apartheid em função do contribuinte por parte do governador do Estado do Rio de Janeiro, sobre o Fernando Pezão, que a princípio, inclusive, vetou, porque ele achou que teria que continuar excluindo o cidadão que votou nele, que elegeu ele governador, do sistema de vistoria, para que a pessoa tivesse o constrangimento, mas na entrelinhas deixar ainda aquele carimbozinho de você é caloteiro, você é inadimplente. O Estado está dando uma de bom moço. Não, olha, vou deixar você fazer a vistoria, mas os outros precisam saber que você continua sem pagar. Então, nesse particular da lei, eu ainda continuo com o discurso de que existe o constrangimento e aconselharia ao cidadão que estiver nessa condição ajuizar uma ação de indenização por danos morais contra o Estado, porque isso aí eu tenho certeza que futuramente, assim como aconteceu com o nosso assunto do IPVA, a Justiça futuramente vai se pronunciar a favor dos contribuintes, porque isso é vexaminatório, isso é uma coisa excludente, isso é uma coisa que cria discriminação. E a lei diz que todos são iguais perante a lei. O fato de você ter débito de IPVA não quer dizer que você é diferente de ninguém perante a lei. O fato de você ter débito com o Estado dá a ele nada mais, nada menos que o direito de cobrar de você
de forma que não seja vexatória, pelas vias legais de que você deve a ele. Ok. Agora, doutor Charles, quer dizer então que o cidadão não precisa mais estar com o IPVA em dia, mesmo com o IPVA atrasado, ele vai pegar o famoso verdinho para trafegar livremente. Exatamente, essa é a essência da lei. Ele vai entrar em contato. Eu não sei exatamente o dia que foi derrubado o veto pela LERJ, mas a Constituição fala que o chefe executivo ele tem 48 horas para promulgar a lei com veto. Já com a derrubada do veto dele, tem 48 horas. E se ele não fizer, quem tem que fazer é o presidente da Assembleia Legislativa. E após isso, o DETRAN estará obrigado a aceitar a vistoria, mesmo com o IPVA atrasado. E observe bem que o texto da lei, ele não fala se o IPVA vai estar atrasado 1, 2, 3, 4, 5 anos. Ele não diz isso. Porque a pessoa pode pensar, eu estou com 1 ano atrasado de IPVA, estou com 2. A lei está silenciosa. Você pode, talvez o seu carro tenha 5 anos que você não paga o IPVA, é o seu carro do seu trabalho, é o carro que você vai para a roça, que você carrega os seus produtos para vender na feira, esse veículo, mesmo estando com 2, 3, 4 anos ou mais de IPVA atrasado, vai ter direito a fazer a vistoria e obter o certificado de registro, o famoso verdinho, como você diz, do ano 2017, o que impedirá o Rodando Certo e a Polícia Militar de apreender o veículo por débitos de IPVA. Ok. Bom, e o DPVAT? Existe também a obrigatoriedade do DPVAT. Quando o indivíduo era apanhado numa blitz e era levado para o Rodando Certo, além de colocar o IPVA em dia, ele era obrigado também a colocar o DPVAT em dia. E também veículos vinham sendo apreendidos por falta de pagamento do DPVAT. Você só conseguia retirar seu carro de lá com a quitação do IPVA e do DPVAT. Será que a obrigatoriedade do DPVAT também cai com essa nova lei? Não entendo que tenha caído, porque são coisas distintas. O IPVA é o imposto da propriedade do veículo automotor. IPVA significa isso. E é um imposto de competência do Estado. O Estado é que recebe esse imposto. E o DPVAT, ele é o consórcio das seguradoras, que é a Senaseg, a Federação Nacional dos Seguros, ele é a título nacional, até porque ele tem natureza distinta. O IPVA é o imposto sobre a propriedade. E o DPVAT, ele visa justamente o ressarcimento de danos causados a terceiros. Tanto é que se você tiver um acidente de carro, aquilo que o direito chama de teoria do risco integral, se você tiver um acidente no veículo, quem está dentro e quem está fora, e é equiparado também ao passageiro do veículo, ele tem direito a receber a indenização do seguro DPVAT. Então, eu entendo que o não pagamento do IPVA é uma coisa. Tanto é que quando você pega lá o boleto do banco para fazer pagamento, você vê separado o IPVA, a taxa de vistoria e o seguro obrigatório chamado DPVAT. Eu entendo que o DPVAT não está vinculado a essa isenção, até porque a Assembleia Legislativa não teria uma competência para tratar de uma matéria que está acima dela, que é uma matéria federal. Não pode a Assembleia do Rio de Janeiro tratar sobre o assunto DPVAT, até porque a finalidade dele é justamente garantir uma indenização para alguém que é acidentado de carro, em média é de 40 salários mínimos para caso de morte, e tem algumas variantes quando é caso de lesão corporal. Então, eu vejo que são duas coisas distintas. O IPVA, até porque o valor alto é o IPVA, não é o seguro DPVAT. O seguro DPVAT é um valor pequeno. É verdade. Entendeu? O que é caro, você pega uma moto, principalmente motocicleta, que é o que mais temos aqui em Itaperuna, região, muita motocicleta. O IPVA de uma motocicleta é um verdadeiro asfalto. Só não tem arma, mas é um verdadeiro asfalto. Se você vê o custo-benefício de alguém que tem um carro de 100 mil reais, quanto ele paga proporcionalmente de DPVAT? A pessoa que tem uma motocicleta que custa 10 mil reais, quanto ele paga proporcionalmente de DPVAT? Então é uma verdadeira absurda, é quase uma expropriação por nossos motociclistas. Então ele não vai pagar o IPVA, porque o que faz ele não conseguir pagar durante o ano? É o IPVA que é caro. Porque o DPVAT é barato, é 80, 90 reais, é uma coisa ínfima. Então ele vai conseguir pagar
o DPVAT, mas vai estar livre de PVA, o que não vai impedir ele de fazer a vistoria anual e ter lá o verdinho para poder rodar e estar livre, entre aspas, desse pesadelo chamado rodando certo e das apreensões que a Polícia Militar faz nesse tipo de blitz. Ok. Doutor Charles Machado, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração com o blog do Adilson Ribeiro. Sua participação, como sempre, é esclarecedora e enriquecedora. Um grande abraço, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e dizer ao amigo que, sempre que possível, estou à disposição para ajudar no interesse público a esclarecer aos leitores do blog do Adilson Ribeiro. Um forte abraço, um bom dia de trabalho a todos. Igualmente, um abraço.